Aula 1, introdução aos circuitos elétricos, semestre 1 de 2021. Muito bem. O que consta a aula de hoje? Hoje a gente vai falar da importância da disciplina, por que a introdução aos circuitos elétricos é obrigatória para redes, mecatrônica, engenharia elétrica, computação. Está faltando uma, né? Redes, mecatrônica, engenharia elétrica, computação. Tem mais uma ali que eu estou pescando. Muito bem, ela é importante, ela faz parte do currículo mínimo dessas engenharias. Então, a gente vai tentar motivar, que eu tenho certeza que eu não preciso motivar os senhores sobre esse assunto, mas nós vamos falar o porquê uma disciplina dessa é obrigatória. Tem que ter algum motivo para fazer essa disciplina obrigatória. Depois eu quero falar o que eu vou abordar, porque eu não vou ver circuitos elétricos só com 30 horas, numa disciplina de 30 horas. É o primeiro passo, depois de introdução a circuitos elétricos, vem circuitos aplicados, depois vem eletrônica, né? Aí depois vem todo o universo do que a gente chama de engenharia elétrica, engenharia, né, baseada no eletromagnetismo, nos materiais condutores, nos materiais semicondutores, né? E tudo isso é como a árvore, né? Na raiz dela, uma dessas raízes é a introdução aos circuitos elétricos. Num terceiro momento, a gente vai falar qual é o nosso plano de ensino, como é que nós, visto o conteúdo da disciplina, como é que nós vamos abordar esse conteúdo. Visto isso, nós vamos passar por vamos dar um passo mais à frente e falar do calendário. Que dias serão as nossas avaliações? Eu pretendo fazer 4 avaliações, né? E aí eu incluo calendário e critérios da aprovação no mesmo bojo, né? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre circuito linear, circuito invariante no tempo, circuito não antecipativo e circuito a parâmetros concentrados, que é o escopo do curso de introdução a circuitos elétricos. Ok? Vamos começar pela importância da disciplina. Por que circuitos elétricos é uma disciplina, eu botei obrigatória, E depois risquei. Cadê o meu? Tá aqui. Depois risquei. Risquei, eu botei obrigatória. Aí troquei obrigatória por importante. Ela só é obrigatória porque ela é importante. Isso. O que a gente sabe? A gente chegou, quer dizer, nós todos que estamos aqui, nós temos um fraco, uma tendência, um gosto especial pela física e pela matemática, né? O que a física e a matemática faz conosco? Elas nos ajudam, né, a entender os fenômenos físicos da natureza e modelá-los, né? Para nós, que vamos fazer engenharia elétrica baseada no elétron, né? No deslocar. Deslocar um elétron, uma coisa maravilhosa. 2 elétrons, né? Estáticos, né? Você cria, ele tem uma repulsão, né? Se botar uma carga positiva e uma carga negativa, você tem uma força de atração, a gente chama que tem um campo elétrico. Se eu faço essa carga se movimentar, eu crio em torno desse campo elétrico um campo magnético. Então, estou trabalhando com eletromagnetismo. A base da nossa engenharia é o eletromagnetismo. Eu entendendo esses fenômenos, que eu chamei de fenômenos físicos, baseados em elétrica e magnetismo, baseado em eletromagnetismo, porque um não existe sem o outro, né? Eu criei componentes, dispositivos
com materiais da natureza, que têm uma estrutura atômica, que, quando excitados por uma corrente ou por uma diferença de potencial, retratos se comportam como aqueles fenômenos físicos da natureza que nós modelamos. Olha que coisa legal! Olha que coisa fantástica, né? Ó, cadê mesmo? Tá aqui. Isso aqui é um resistor, né? Um resistor, eu submetendo ele a uma diferença de potencial, botando uma fonte, vai aparecer uma corrente atravessando esse resistor, né? V, O, igual a RI, né? Lei de Ohm. Olha que coisa fantástica. Esse R, essa resistência, essa dificuldade do elétron passar, quando submetido a esse material, uma certa diferença de potencial, é uma característica de quê? Do material. Ó, então, eu estudei um fenômeno físico da natureza e consegui, longe, e consegui o quê? Fazer eita, hoje está danado, peraí. Um dispositivo, né? Que é o meu modelo, a minha representação é um R. Aqui, ó, aqui eu tenho, vou mudar cálculo. Aqui eu tenho um capacitor. O que que faz o capacitor? Armazena energia elétrica. Gente, ó, energia elétrica. E aqui eu tenho um indutor. O que que faz o indutor? Armazena energia magnética, né? B. Campo elétrico a gente chama de E, né? Ó, esses são elementos que não dissipam essa energia. Aqui eu tenho uma fonte de energia, tensão, duas baterias, semicondutores, que formam o meu transistor, e finalmente aqui, ó, um circuito integrado. Muito bem. O que que faz o circuito elétrico? O circuito elétrico, né, ele te propicia projetos. Ele propicia, se eu juntar, vamos apagar isso aqui. Ele propicia, se eu juntar resistores, indutores, transistores e alimentá-los dentro de uma certa lógica, um projeto. Eu quero construir um ferro elétrico. Quero construir um ferro elétrico. Então, é algo que vai dissipar energia, vai transformar energia elétrica em energia térmica. Ó, que maravilha! O que tem dentro daqui aqui, ó, vai ser um resistor, né? Basicamente é um circuito resistivo e uma fonte de alimentação, né? Que vai me permitir isso. Então o circuito elétrico faz isso. Eu tenho um projeto e eu faço com os elementos que existem, eu construí o projeto. Então o circuito elétrico eu tenho tá aqui, ó, dois caminhos. Análise, que a gente vai ver o que que é. Análise. E outro caminho que a gente chama de síntese. Análise eu analiso o circuito que você me deu e digo se aquela potência que você quer absorver é possível com aquele circuito que eu estou analisando. O circuito que eu estou analisando. A outra parte é a parte de síntese. Síntese
que faz a síntese? A síntese, eu digo a você que eu quero um circuito que a entrada seja 220 volts e a saída seja uma potência, vamos dizer, de 4 watts. Então você vai me bolar um circuito, vai sintetizar, olha que nome bem dado, sintetizar um circuito que me faça isso. Quando eu dou a entrada e a saída, qual é o circuito que me permite para aquela entrada ter essa saída? Diferentemente de análise, que é o nosso escopo, análise, eu tenho um circuito, um único, e analiso esse circuito. Síntese, eu vou ter vários circuitos que são diferentes, aí por isso que eu tenho um ferro da GE, um da Electrolux, então os circuitos ali são diferentes. Agora, a entrada é a mesma e sua saída é a mesma. Que fantástico, né, cara? Ó, isso aqui, ó, esse elemento aqui já foi projetado, né? Dentro dele deve ter um circuito. Vou abrir aqui, ó. Vou botar uma lupa aqui, ó. Olha, resistores aqui. Né? Olha o CI aqui. Gente, né? Ah, então, aqui dentro, para esse seu iPhone, seu celular, funcionar dentro da característica. Aí aqui eu tenho do LG, né? Gente, hoje eu estou mal nisso. Deixa eu apagar isso. Blá, 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 esse aqui. Tem aqui LG. Vai ficar. LG, tem o quê? Motorola, né? Tá só dois. Só Motorola. Rapaz, eu vou melhorando. LG e Motorola, tá bom? Quer dizer o seguinte, LG tem um circuito, Motorola tem outro. A entrada, o que eles fazem, foi o projeto do celular que foi diferente. E aí eu tive de fazer a síntese e a análise para ter aquele tipo de resposta. Né? Vamos ver aqui, ó. Aqui está o meu circuito. O que é que faz o circuito? Pego esses elementos, ó, e conecto, né? É essa conexão que me dá origem ao meu circuito. Eu posso até chegar a uma definição, né? O que é um circuito? É a conexão de componentes elétricos que permite um caminho para a corrente. Olha que coisa fantástica. Passa uma corrente aqui. E aqui o que é? Diferença de potencial. V. 6 volts, 12 volts, está 12 volts. 12 volts. Então esse aqui, ó, está entrando aqui 220 volts. Olha que coisa fantástica. Esse aqui é um transformador, né? Esse aqui é um transformador. Ok? Muito bem, cara. Agora, eu não vou partir de um circuito cabeludo como esse do telefone. Isso aqui quer dizer, quando você for trabalhar na LG, quando for trabalhar na Motorola, quando for para a Apple, né? Vocês vão se debruçar com o projeto do Apple, nem sei o número que tá, vai ver que é 12. Apple 12, né? Aí vocês, como engenheiro, vão fazer
o projeto do circuito, vão fazer a análise desse circuito para saber se está funcionando como desejado, não é isso? Então, você pega esse elemento aqui, ele tem um esquemático. Ele tem um esquemático. O esquemático é isso aqui, ó. Eu sei que esse circuito aqui, gente, esse circuito aqui tem, ó, um transistor, tem resistores, né? Tem capacitor, hum? Tem indutor, ó que maravilha. Tem indutor. Hum? Agora, isso aqui é muito difícil para mim. Olha, eu estou no início da minha carreira. Eu estou começando a descobrir o universo fantástico dos circuitos elétricos. Aí eu tenho que começar com os primeiros passos. Olha lá, esse circuito aqui, será que eu sei fazer o esquemático dele? Ó, tem uma bateria, uma fonte. Coloquei aqui a fonte. O que é a fonte? Rapaz, acho que é essa curva que eu estou dando. A fonte, fio, esse fio é de cobre, né? Então ele tem uma resistência qualquer, coloquei aqui. Muito bem. E a lâmpada? A lâmpada eu posso representar como uma resistência, um resistor que transforma energia elétrica em calor. Então, que dissipa energia em forma de calor. Então vou botar uma carga aqui. Essa carga representa o quê? A minha lâmpada. Olha que maravilha. Eu sei fazer o meu circuito equivalente. Então, seta aqui, né? Eu sei partir do meu experimento, e desse experimento eu criar o seu quê? O seu modelo, o seu esquemático, e trabalhar no esquemático, fazer análise. Quantos lumens saem nessa lâmpada? A partir desse circuito aqui. Rapaz, eu acho que vou mudar meu mouse. Ok? Então, podemos agora trabalhar com o objetivo da disciplina Circuitos Elétricos. Ó, eu saber analisar o comportamento de quem? De equipamentos, né? Desses equipamentos. Através de quê? Através do esquemático dele, do esquema, né? Cada elemento desse aqui, que eu coloquei aqui, ele é representado pelo quê? Pelo um modelo matemático. Né? Qual o modelo matemático do resistor? É quando eu submeto uma tensão, aparece a corrente. Né? Qual o modelo matemático do I? Quem pensa? I é igual a C dV dt. Eita, apagar esse dt aqui. C dV, quando eu faço essa curvinha aqui, dt. O que é isso aqui? Relação de corrente e tensão em quem? Num capacitor. Então a corrente que passa pelo resistor é V sobre R, a corrente que passa pelo capacitor é C dV dt, e aí eu crio uma equação diferencial
que representa esse circuitão aqui, cara. Cara, como eu não vou trabalhar nesse circuitão, eu quero trabalhar num circuito muito mais simples e, por meio desse circuito simplificado, apresentar para os senhores e senhoras os métodos que vão permitir analisar o circuito de maneira muito mais simples. O que é uma maneira simples de analisar o circuito? É analisar um circuito com muito menos equações que representem esse circuito. Porque para cada incógnita do circuito, o que são as incógnitas do circuito? Tensões de corrente. Eu tenho uma equação. Então, o objetivo da disciplina, saber analisar o comportamento de equipamentos e sistemas elétricos por meio de quê? Por meio de esquemas. O que são esses esquemas? São circuitos no papel. Né? E aí, quer dizer, quando eu souber ler esse esquema, quer dizer, eu vou pegar um dispositivo e mostrar o circuito equivalente daquele dispositivo. E vou analisar esse circuito com novas ferramentas que nós vamos apresentar no decorrer do nosso curso. Não é isso? Olha que maravilha! Nosso objetivo, ó, aqui. O objetivo está entendendo. É projetar sistemas ou analisar os sistemas. Mas não tem como sair muito disso. Ó, análise de sistema, estou aqui apontando. Análise de circuitos elétricos. Nesse análise, você vai me dar um circuito e vai me perguntar qual é a potência que entrega aquela carga. Eu vou fazer a análise do circuito e dizer para você que aquela potência é tal. Ou dizer qual é a tensão nos terminais daquela carga, dizer qual é a corrente terminal. Isso é análise. Síntese. Síntese, você vai me pedir assim, ó. Cadê? Tá aqui, é um S. Isso aqui é sistema. Aqui, botão entrada. Né? Vou entrar com o quê? Vou alimentar com meus 220 volts, então está com a tensão Vin. Eu quero que saia aqui uma tensão V out. Eu digo que aqui eu estou entrando com 220 volts. E eu quero um circuito que me dê aqui, isso é pensando agora, né? 100 volts. Ó, então o que você conhece? Você conhece entrada. Ó que maravilha. Você conhece a entrada. Ok. Me projeta um circuito que eu entro com 220 e saia 100 volts. Você conhece a saída. Quem é a sua incógnita? É o sistema. Quantos circuitos podem existir? Quantas topologias diferentes podem existir para fazer isso? N. Aí você faz assim, eu gostei dessa. Essa aqui é a que a LG quer. A LG quer essa. Eu gostei dessa que você fez. Aí você vai pegar esse circuito da LG que está aqui, circuito cheio de resistor, capacitor, indutor, transistor, circuito da LG. Agora eu te dei LG. Aí você diga assim, eu estou dizendo que se eu alimentar esse circuito com 220 volts, quero saber quanto vai sair aqui. Aí eu vou fazer a análise desse circuito.
E vou dizer para você, com certeza analisei que a tensão, você me pediu que essa tensão V alt é a sua incógnita agora, né? Ó, nesse aqui você tem a entrada, 220, tem a saída, 100, e se estimou, você sintetizou, você bolou um circuito para fazer isso. Você pegou esse circuito que você bolou e foi analisar, quer dizer, esse circuito, quando eu submeto a análise, ele realmente faz isso. Então, você me deu um circuito, ó, você me deu um circuito, me deu entrada, e quer saber qual é essa saída. Ok? Ó, nós aqui no nosso curso estamos começando pela análise de circuitos. É o primeiro passo para a gente fazer isso, né? Muito bem. Essa análise, ó, ela se junta no projeto à parte de síntese. Que maravilha, né? Que maravilha. Essa é a importância da disciplina. O que é que eu vou aprender? Ó, eu vou, hoje, isso é ementa, né? Hoje a gente está fazendo uma introdução super básica, né? Só para dizer que onde é que se aplica tudo isso que a gente está fazendo. Depois, a primeira parte é bico. Vou falar aqui de conceitos básicos. Quem são os conceitos básicos? Cadê aqui? Opa, vou falar, ó. Tensão. Todo mundo sabe o que é tensão, né? Ó, tensão. Falar de tensão. Vou falar de corrente. Eita. Falar de corrente. Vou falar de potência. Esse aqui eu estou chamando que são os conceitos básicos. Falar de potência. Potência. E vou falar de energia. Tensão, corrente, potência e energia, além de ser os conceitos básicos, são os conceitos mensuráveis em eletricidade. Você vai para o laboratório, você bota uma fonte de... Pega um circuito, alimenta com a tensão 220, vê a corrente que está passando, tem uma resistência que representa a sua carga, você mede a potência, V, potência igual a VI, potência igual a R2, e energia, o que é potência? Energia por unidade de tempo. Gente, eu já teria falado disso tudo. Então, essa parte, olha, que eu estava falando com vocês, que o curso começa como mel na sopa, é porque tudo isso é como se fosse uma grande revisão que eu trago lá do segundo grau, só com outro olhar. Aí, no segundo momento, a gente vai falar dos circuitos resistivos. E você vai me perguntar por que circuito resistivo. Então, ponto de interrogação aqui. Por que circuitos resistivos? Então, a gente vai falar de lei de Ohm, só tem resistência, só tem resistor, tá? Lei de Ohm. Vamos falar de lei de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff de tensão e corrente. Isso tudo até aqui, ó, até aqui, vocês estão fazendo uma baita revisão comigo, né?
Isso aqui a gente vai levar 2 a 3 aulas. Aqui começa a novidade. Transformação Y, triângulo, triângulo, estrela. E a partir daí é céu de brigadeiro. Só coisa legal para a gente aprender. Né? Vamos entrar em umas técnicas novas de análise de circuitos. O que é que faz nessas técnicas novas? Diminui substancialmente o número de equações necessárias para a gente analisar o circuito. O conjunto de equações cai de uma maneira abrupta, o número de equações. Essas duas técnicas se chamam análise nodal e análise de malha. Então, se eu tivesse 10 equações, se eu tivesse assim 5 elementos no circuito, eu tenho 5 tensões e 5 correntes. Então, eu tenho 10. Eu preciso de 10 equações linearmente independentes para resolver esse circuito. Essas técnicas de análise de circuito reduzem, vou chutar, pela metade o número de equações necessárias. Gente, que maravilha! Não satisfeito com isso, nós introduzimos aqui no item 5 os teoremas de rede. Superposição, teorema de Devedani. Vocês vão levar esses dois itens. O item 4 eu chamo o item mais importante da matéria. Mas vocês vão levar esses dois itens para o resto da vida. E aí, estamos quase no fim do curso, vem a cereja do bolo, uma aplicação. Vamos falar dos amplificadores operacionais, que é o quê? O coringa da eletrônica. E tudo que nós podemos fazer, vamos introduzir o dispositivo, e tudo que nós podemos fazer com um amplificador operacional, trabalhando na faixa de linear, nós iremos fazer aqui. Gente, que maravilha! Os conceitos básicos a gente já falou. Tensão, corrente, potência e energia. Muito bem. Outra coisa que eu falei lá, e eu vou explicar aqui, é que o nosso circuito, o nosso curso vai focar única e exclusivamente em circuitos resistivos. Aqueles que são regidos por equações algébricas. Não vai entrar, olha lá, regido por equações algébricas. Não vai entrar equações diferenciais. Por quê? Porque a relação no resistor sempre é uma relação de uma equação algébrica. V igual a R, além de ser linear. Então, eu não vou usar nem capacitor, nem indutor no meu curso. Opa! Não vou usar nem capacitor, nem indutor no meu curso. Sabe por quê? Porque as equações algébricas são de fácil solução e eu quero dar ênfase às metodologias de análise. Toda atenção vai ser dada aos métodos de análise, às técnicas de resolução de circuito que nós vamos introduzir. Maravilha, né? Maravilha! Olha lá, essa transparência é a síntese. Olha o nome síntese. Professor. Fala. Pode ter uma dúvida, Evandro? Lógico. Apesar de não usar os circuitos com indutor e capacitor, como o senhor falou, se eu entendi bem, o senhor vai trazer para um circuito equivalente a resistor, para tratar só como resistor, é isso? Não. Não vai ter indutor e capacitor. Não vai ter indutor e capacitor. Por quê? Eu estou falando com quem? Evandro. Deixa eu ver. Olha, se eu tiver um capacitor, esse é um elemento capacitor, circuito, tá? Se eu botar aqui uma fonte.
né? E aqui um resistor. Eita, deixa eu... E aqui um resistor. E aqui um resistor. Tá? Isso aqui a gente chama o circuito aqui V, C, eita, e R. Gente, hoje está um negócio diferente. Ô, Evandro, então eu diria aqui que o que vai reger, só por eu ter esse capacitor, quando eu procurar a corrente aqui, ó, I, que está passando aqui, aí que passa por aqui, ela é C dV dt, mais aqui o que ela tem? Aqui ela tem um RC, é V sobre R. Deu para entender isso aqui? Né, Evandro? Essa equação? Alô? Eu consegui entender a equação. Eu não estou te ouvindo direito. Eu Fala. consegui entender, professor. Isso aí é a equação do circuito, né? Essa é a equação do circuito. E se você está vendo que isso aqui é uma equação de primeiro grau, uma equação diferencial, consegue ver isso? Sim. Evandro, o teu som está um pouco baixo, tá? Ver se eu consigo resolver aqui. Agora está ótimo. Então, Evandro, se eu colocar capacitor, quando eu for utilizar a ferramenta, a técnica que eu quero, de simplificar a análise do circuito, você vai estar trabalhando com equações diferenciais de primeiro ou de segundo grau. Concordas comigo? Sim. Então, quer dizer, eu fiz a opção agora, nesse primeiro momento, de usar só circuitos resistivos. Aqui. Tá? Então, significa qualquer relação tensão e corrente aqui, que são as minhas incógnitas, é uma equação algébrica. Concordas? Sim, vai depender só do R, né? Vai depender do R. V igual a RI, I é V sobre R. Tá? Beleza, essa dúvida mesmo. Então, nesse momento, agora, o que é mais legal? Que todas essas ferramentas, sua pergunta é muito boa, todas as ferramentas que a gente vai desenvolver nesse curso, elas vão poder ser aplicadas em equações diferenciais, em circuitos com capacitores e indutores. Sacou? A ideia é eu introduzir da maneira mais fácil possível essas ferramentas e depois eu vou botando os circuitos cada vez mais complicados para serem resolvidos à luz dessas ferramentas. Então, primeiro, vocês vão ficar uns bambambam nas ferramentas e depois pegar essa ferramenta e usar onde vocês bem entenderem, desde que os circuitos sejam lineares. Tranquilo? Beleza, professor. Obrigado. Nada, vamos embora. Ó, lei de Ohm. Aqui, ó, transformação triângulo de estrela. Onde é que eu uso isso? É quando eu olho para uma associação de resistores que eu não sei se está em paralelo ou em série. Aí eu submeto essa estrutura a uma transformação de resistor. Essa transformação de resistor, transformação ΔY, essa transformação me dá uma nova topologia dos resistores que me permite identificar ainda mais associações em série paralela. Isso é fantástico. Depois que a gente vê isso, essa parte é nova. A gente vem para Kirchhoff. O que tem aqui? Ó, lei dos nós, somatório de todas as correntes entrando no nó igual a zero, e lei das malhas, né? Lei de tensão, lei de Kirchhoff de corrente, lei de Kirchhoff de tensão. O somatório da tensão em uma malha fechada sempre é igual a zero. Vamos usar isso a exaustão. Com isso, olha que coisa maravilhosa. Quando eu estou
Só com isso aqui de cima, eu sou capaz de resolver todos os circuitos que eu estou propondo aqui no curso. O inconveniente é que para cada elemento do circuito, se um circuito tem 2 elementos, eu preciso de 4 equações. Se ele tem 3 elementos, eu preciso de 6 equações. A matriz que eu tenho que resolver, o conjunto de equações que eu tenho que resolver simultaneamente é igual a 2 vezes o número de elementos que tem um circuito. Mas eu consigo. E aí é que entra o curso de introdução a circuitos elétricos. Aqui, para baixo desse circuito aqui, ó, tudo que entra aqui é no sentido de simplificar esse conjunto de equações proposto ou conseguidos através da lei de Ohm e da lei de Kirchhoff. E os 2 métodos que são os alicerces da nova teoria de circuitos é a análise nodal. A análise nodal está aqui, né? Você vai criar uma tensão nodal, uma tensão para cada nó, e o que a gente chama análise de malha ou método dos laços, que você cria uma corrente própria para cada. Aqui eu tenho 2 malhas. Eu crio 2 correntes que não existem. Olha que maravilha! Olha que maluquice! São 2 correntes que não existem, mas que me facilitam tanto a análise dos circuitos, que são correntes fictícias. Se eu for para o laboratório, eu não meço, mas ela me permite calcular todas as correntes e tensões nos ramos. Maravilha! Visto isso, quer dizer, aqui eu já estou me considerando papa, né? Quer dizer, rapaz, eu estou muito bom em circuito. Não, mas ainda tem mais novidade, tem mais coisa para simplificar a nossa vida. É o teorema de Thevenin, teorema fundamental, e o teorema de Norton. Não satisfeito, a gente vai fazer transformação de fonte. Transformar uma fonte de tensão em série com resistor em uma fonte de corrente em paralelo com resistor. Essa transformação nos permite simplificar mais ainda, reduzir as topologias dos circuitos. Vamos usar, como nossos circuitos são circuitos lineares, nós vamos usar a superposição para resolver esses circuitos também. Estamos chegando ao fim do curso. Falta verificar a máxima transferência de potência. O que significa? O que uma fonte... Quanto é que eu posso tirar? Qual é a máxima potência que eu posso tirar dessa fonte? Qual é a carga necessária para eu colocar ou para eu alimentar? Que carga ideal deve ser alimentada por essa fonte para que máxima potência seja entregue pela fonte? Maravilha, né? E aí, a nossa cereja de bolo, vamos entrar no mundo dos circuitos semicondutores e trabalhar com amplificador operacional. Amplificador operacional não é um circuito monolítico, né? Ele é um conjunto de transistores, de resistores, de capacitores. A gente representa por essa caixinha aqui. Ele é um amplificador diferencial. Ele é um amplificador diferencial. Por que o amplificador diferencial tem uma entrada, 2 entradas? Ok? E só tem uma saída. E é muito útil, tá? E aí estamos terminando o nosso curso. Que maravilha, né? Onde é que tem todo esse conhecimento aqui? Estão aonde? Rapaz, o circuito é uma coisa consolidada. É uma teoria bem sedimentada. Então, tem N livros falando de circuitos. O que nós adotamos aqui na UNB é esse aqui.
Essa é a 10ª edição. Vocês encontram esse livro em PDF. Eu não quero me meter nisso, né? Mas vocês são espertos pra caramba. E eu acho bom ter um livro, tá? Um livro, em digital ou impresso. Esse é o que eu tenho. Por que eu tenho esse? Porque eu recebi da editora esse aqui e fiquei usando esse aqui, a 9ª edição. Mas as diferenças são ínfimas, tá? Isso aqui são biografias complementares. O Dorf é muito legal. O Nilson é bom também. O Johnson, a gente já adotou aqui, esse aqui, o Johnson. A gente já adotou aqui também um livro excelente, tá? Ok? Vamos falar do plano de ensino? Atenção, atenção. O que é o plano de ensino? Está lá na página, não vou me aprofundar muito aqui. É tudo que eu falei hoje, quer dizer, eu sou obrigado a fazer, vocês são obrigados a ler. Eu sou o professor responsável, o que é que diz a disciplina, tá? E como é que ela está organizada em termos de aprender. O que é que eu peguei? Eu peguei os 1, 2, 3, 4, 5, os 5 itens, estão lembrados aqui, ó? Cadê? A produção estava ali, 1, 2, 3, 4, 5. Peguei os 5 módulos, vamos chamar assim. Conceitos básicos, circuito aquisitivo, análise nodal e análise de malha, teorema de rede e amplificador operacional. E são 5 tópicos do aprender. Cada tópico você tem lista de exercício, vídeo de animação, leitura de textos pequenos. Meus textos são pequenos, tá? E as videoaulas correspondentes ao assunto em questão. As videoaulas vocês podem ver ou no Aprender ou via YouTube no canal chamado Circuitos Abertos, que estão todos lá. Okay? Muito bem. Essa é a capa. A cara do nosso curso. Introdução aos Circuitos Elétricos, turmas A, B e C. A senha para vocês, para ver a prova, o teste semanal, tudo vai estar assim, disponível somente para a turma C. Aí vai ter uma senha que vai ser N0066, que é o código da disciplina, turma C. Ok? Aqui, só um exemplo. Aqui a seção 1, que é a aula de hoje, tá? Já está lá no Aprender. O que são apresentados? Ementa do curso, bibliografia básica, os critérios de aprovação da disciplina. Eita, é o que eu estou falando. E o que a gente pretende com esse item? Responder 4 questões. O que é um circuito elétrico? É por conta de vocês. Para que serve esse circuito elétrico? Qual tipo de circuito será abordado na disciplina? Quando eu perguntar isso no relatóriozinho, eu quero dizer, será abordado circuito linear, invariando no tempo, não antecipativos e... Não, eu quero que você me diga, linear. Um circuito linear é um circuito que... Ok? Sistema Internacional de Unidades. Tudo isso é que está no capítulo 1 do nosso livro, que eu não vou ficar aqui discorrendo. Vocês vão estudar e vão me dizer se aprenderam. Para melhor compreender o escopo do curso, o aluno deverá ler os artigos e ver os vídeos sugeridos. No final das atividades, vai ser necessário, eu estou exigindo, eu estou pedindo um relatório. Um relatório que você vai me responder essas questões, né? Com suas palavras, a maneira que você entendeu. O que eu estou querendo aqui é desmistificar isso. Eu quero que vocês gostem de circuito como eu gosto, que traga circuitos no coração.
Ok? Então, vamos lá. Ok? Introdução. Se eu for na introdução, tem um videozinho que eu fiz há 2 semestres passados, que é um pouco chamando a atenção, porque que, olha, pessoal, atenção, vê isso, vê aquilo. Se quem quiser ver, eu acho que eu aconselhar, mas se não quiser, pula. O que eu acho assim, importante, básico, é esse artigo aqui. Entendendo o que é análise de circuitos. Texto fundamental para entender a estrutura da disciplina circuitos elétricos. O texto fornece uma visão da estratégia geral de análise. Sabe por que é importante? Porque se eu entender esse texto, a minha vida vai ficar muito simples, porque eu vou saber o porquê eu estou estudando certas coisas. Ó, a leitura irá ajudar a entender a importância de cada assunto tratado no decorrer do curso. Né? Aí tem aqui, ou você pode ver na página do Aprender, e eu estou deixando aqui, é um artigo da Khan Academy, vocês podem entrar e ver diretamente na internet. Ó, a estratégia geral de análise de circuito é criar e resolver um sistema de equações independentes. A análise de um circuito ou a solução de um circuito significa descobrir quais as tensões e correntes em cada elemento. Temos aqui uma visão geral da análise de circuitos, com uma amostra das várias ferramentas e métodos que usamos para analisar o circuito. É tudo que a gente vai fazer no nosso curso. Ok? E, finalmente, tem um texto que eu tirei da Wikipedia sobre o Sistema Internacional de Unidade. Todos eles são subcurtos. Sempre são textos muito curtos. Né? Não é uma enciclopédia, não é nada, não. Né? Ó, viu tudo isso, leu os 3, eu quero para segunda-feira, antes da segunda-feira, lógico, eu tenho que dar uma olhada, eu quero um relatório de 2 páginas. Ó, e lá, como é que vai ser esse relatório, professor? Tem um modelo lá no Aprender. Tranquilo? Falar calendário. Peguei julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Fui somando, eu deu 15 aulas. Ó. Julho tem 2, agosto tem 1, 2, 3, 4, 5, então já são 7. Setembro tem 1, 2, 3, 4, então são 11. Outubro tem 1, 2, 4, 5, então são 15. Novembro, ó, as aulas terminam dia 6, dia 1º é fechado, né? Dia 1º como é que se chama isso? Enforcado. Mas aqui tem em pretinho. E dia 8 a gente já estou dando aula. Então, quer dizer, eu vou terminar o meu curso na semana de 25 de outubro. Olha como é que eu dividi a coisa. Peguei as 15 aulas e coloquei o que eu quero falar em cada uma delas. Ó. Apresentação do curso, os conceitos básicos, circuito irresistível, a transformação estrela-triângulo. Ah, olha o que eu fiz aqui. Quando eu chegar aqui na 4ª aula, atenção nisso, hein? Eu faço, eu dei aula, vou dar aula segunda, mais segunda, na terceira aula depois. Aí na semana, de 9 de 8 a 16 do 4, né? 9, 8, 16 do 4, deixa eu ver onde é que eu estou, 9 do 8 a 16 do 4, vamos ver aqui. Ó, julho, isso aqui, agosto, né? Agosto. Agosto, 9 do 8, ó. Semana 9 do 8, tá aqui. 9 a 16. Nessa semana aqui, a gente faz uma avaliação
offline. O que significa? Eu coloco a nossa primeira avaliação. Aqui no meio eu tenho, que eu te falei, eu tenho teste de aferição. Toda semana eu dou um testinho com 2 ou 3 questões. Para que servem esses testes? Esses testes servem para a gente não se desconectar do conteúdo da matéria, para vocês acompanharem, porque essa matéria de circuito, ela é concatenada, né? Ela tem princípio, meio e fim. Então, eu não quero que vocês deixem... só vou estudar lá em transformação. Não. Então, cada semana tem um testinho. Aqui, que não tem teste, tem uma avaliação, que inclui o quê? Inclui conceitos básicos, circuito irresistível e transformação estrela-triângulo. Aí, se a nossa aula é na segunda, eu vou dar a prova de vocês na sexta, a partir da meio-dia, e terminar sábado, a partir de meio-dia. Terminar, não. Ela abre sexta a meio-dia e fecha sábado a meio-dia. E aí eu dou 2 horas para a prova. E você vai ver quando a sua internet está boa, se você já estudou e fazer, agora eu vou fazer minha prova. Abriu lá, você tem 2 horas, é contínua, você só vai ter uma entrada, aí resolve sua prova. Resolveu, fechou. Você pode ter resolvido a tua prova sexta-feira às 2 horas ou sábado às 10 horas. Estamos entendido? Já que eu estou aqui, eu vou... Depois eu volto para cá. Não, eu vou fazer a mesma coisa na segunda. A primeira foi aqui. A segunda foi aqui, vai ser entre a semana de 6 a 13. A terceira, e elas têm noção, aqui é só circuito resistivo. Aqui é análise nodal e análise de malha. Nessa terceira avaliação, a gente se dedica a teorema de redes. E, finalmente, na última avaliação, a quarta, a gente ataca os amplificadores operacionais. Tranquilo? Critério de aprovação. É o super simples, Eu somo todos os testes. Se eu tiver 10 testes, eu somo e divido por 10. E somo também sempre média... ficou 34 aqui, gente. É 4 aqui. A média final, 20% dos testes e 80% das provas. Os testes jamais vão te prejudicar, vão te ajudar a fazer um upgrade do seu conceito. Tem uma observação aqui também legal. É possível que uma avaliação seja feita em várias etapas. Esse é o universo do nosso curso. Resistores, amperímetros, voltímetros, fontes de energia AC, indutores, chaves, lâmpadas, capacitores, transformadores, plano de terna, fontes DC, diodos. O Alisson já viu isso tudo, né? Que ele viu circuitos que são regidos pela equação de primeira e segunda ordem. Eu não quero a equação de primeira e segunda ordem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar, vou trabalhar só com circuitos resistivos e vou retirar do meu curso indutores, capacitores e transformadores. Então meu universo hoje vai ser esse, de resistores, amplificadores, vai ser um universo único e exclusivamente de circuitos resistivos, regidos por equações algébricas. Né? O objetivo da disciplina é saber analisar o comportamento de equipamentos e sistemas elétricos por meio de esquemas criados a partir do modelamento matemático do fenômeno físico. O exemplo que eu vou dar é muito simples, para a gente começar a entender. Uma lanterna. Né? Essa lanterna. Eu quero o circuito equivalente, né? O esquemático da lanterna, para poder trabalhar.
Né? Ó, abri a lanterna e vi lá, tem uma lâmpada. Tem uma lâmpada. Tem uma bateria aqui, são duas baterias aqui de 3 volts aqui. 3 volts é 1,5, né? 3 volts. Aqui é uma chave. Tem a mola da bateria, a capa, né? E o fio ligando isso tudo. Né? Então eu peguei, tirei essa capa plástica da lanterna e vi o que é que tinha dentro. Né? Ó, e vou representar agora qual é o modelo, né? Um modelo criado para isso. 2 baterias, a fonte. Fonte está aqui. Lâmpada. Lâmpada eu vou representar como um segmento, né? Que transforma um resistor, né? Que se ilumina, então, é uma lâmpada incandescente, nesse caso meu, vou ter uma resistência lá representando a lâmpada. A mola, resistência da mola. Cadê? Está aqui. Resistência da mola. E a resistência do fio. Concentrei, né? Concentrei, ó. Todo esse fio aqui está representado por essa. Ah, o meu circuito é em parâmetros concentrados. Olha. Né? Ó, então aqui está a minha lanterna pelada. Minha lanterna. A lâmpada, as pilhas, a mola e o fio. Porque o fio tem uma resistência. Ah, vamos conectar esses elementos como estão aqui. Vou começar pela bateria. Bateria 3 volts. Depois da bateria, ó, comecei para a bateria olhando para cá, então vem para a lâmpada. A lâmpada. Ah, botei a lâmpada lá, mas ela não está ligada nesse ponto aqui. Então, esse potencial é o mesmo desse. Então, eu posso traçar um fio. Estou aqui. Aí venho para a chave. Tem uma chave aqui. Ah, tem agora a resistência do fio. Aqui. E, finalmente, a resistência da mola. Oh, criei um modelo. Eu não preciso saber, posso esquecer. Ó. Posso analisar essa lanterna, o que vai acontecer, quantos lumens ela vai me dar a partir desse modelo. Nesse modelo eu posso, olha que maravilha, eu posso querer saber qual é a tensão na lâmpada. VL. Hã? Posso querer saber qual é a corrente que passa na lâmpada. IL. Ou em qualquer outro elemento. Se eu souber VL e L, eu tenho a potência. Oh, meu Deus. Tem a potência consumida pela lâmpada, né? E a gente já sabe isso. Potência. Gente, potência vai ser V I. Hã? Tentar fazer bonitinho. Isso consigo. Potência é igual a V I. Aí tá bom. Muito bem. Hã? Ah, então, na análise desse circuito aqui, vamos apagar tudo. Na análise desse circuito aqui,
do modelo, eu posso obter todas as correntes, todas as tensões, todas as potências em cada um dos elementos. Não é? Ó, tensão, posso obter as tensões em cada elemento e a corrente que passa em cada um deles. A pergunta é como? Como? Ó, cada elemento ali tem um papel. O resistor dissipa energia, o capacitor armazena energia elétrica, o indutor armazena energia magnética. No meu caso, eu só estou trabalhando com o modelo do resistor. Isso aqui não... Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou obter as tensões V e as correntes? As correntes. I. Eu vou aplicar justamente em função daqueles tópicos que a gente falou. Lei de Ohm, lei de Kirchhoff, análise nodal e análise de laço, teorema. Esse teorema aqui é muito importante. É o teorema que está associado à preservação, vamos dizer, à conservação de energia. Toda a energia fornecida ao circuito, ela é consumida pelo circuito. Então, o somatório da energia ou da potência fornecida é igual ao somatório da potência consumida. Esse é o que diz o teorema de Taylor. Aí, podemos aplicar o Devenin e Norton. Para quê? Para modificar a topologia do circuito e torná-lo mais simples possível. Quando eu faço isso, quer dizer, se eu estou interessado na tensão e corrente nesse elemento, eu posso associar esses dois, não é isso? Aí eu vou simplificando o meu circuito. Esse é tão simples que não dá para simplificar. O que a gente faz é isso. Um exemplo legal. Eu quero saber quanto essa lanterna pode iluminar. Aí eu tenho um modelo, eu estou dizendo que eu posso fazer tudo em cima do modelo, 3 volts, né? Está aqui o modelo. Aí eu, quer dizer, aqui R1, vamos dizer que seja 5 ohms. Se R da capa, vamos dizer que fosse 2 ohms. Ó. A potência aqui vai ser igual aqui. Ah, meu Deus, ia também. R I, né? RI2, RI ao quadrado. Né? Ah, então pela lei de Ohm, eu posso calcular a corrente. V igual a RI. Esqueci de dizer que RL aqui, vamos dizer, fosse 50 ohms. Né? Podia calcular. Tem tensão, então eu posso calcular a corrente. Ah, é a corrente que passa aqui. É a mesma. Multipliquei elevei ao quadrado no tipo R. Tem a potência que é entregue ou consumida por esse aqui de 50 ohms. Ó, vamos supor que essa potência fosse 75 watts. Ah, então eu diria que essa lanterna pode emitir, ó, pela tabela de referência, 1.100 lumens. Se eu conseguisse, quando eu compro uma lâmpada de 40 watts, ó, eu estou dizendo que ela pode emitir 450 lumens. Que é a potência que ela vai consumir para emitir aquela quantidade de luz. E eu cheguei a esse resultado único e exclusivamente analisando esse circuito aqui. Não é fantástico? Qual o tipo de sistema
que tudo que nós vamos fazer aqui serve. Ele tem que ser um sistema linear. O que é o sistema linear? É que aceita as propriedades de aditividade e homogeneidade. O que é a propriedade de aditividade? Né? Se eu alimento esse circuito por x1 e a sua saída é y1, se eu alimentar esse circuito por x2 e a saída for y2, então, se eu alimentar aqui com x de t, eita, se eu alimentar com x de t igual a K1, que é uma constante, de x1 mais K2 x2, a saída vai ser, vai ser y de t, que vai ser igual a K1, K1 y de t mais K2 y2 de t. Tranquilo? Isso se chama a propriedade da aditividade, né? Se eu alimentar um sistema, se o sistema é linear, se o sistema for linear, se ele é alimentado com x1, sua resposta é y1. Se ele é alimentado com x2, sua resposta é y2. Então, se eu alimentar o sistema com K1, x1 mais K2, x2, a sua resposta será K1, y1 mais K2, y2. Tranquilo? O que é um sistema invariante no tempo? Então, ok, aqui. Sistema invariante no tempo significa o quê? Se eu alimentar esse sistema agora com 2 volts e ele me fornecer 10 volts, daqui a meia hora, se eu alimentar ele com 2 volts, ele vai me oferecer os mesmos 10 volts. Significa que o sistema não se altera, as características do sistema não se alteram com o passar do tempo. Não quer dizer que não possa armazenar energia, pode. Estou dizendo assim, que um resistor que vale 5 ohms agora, às 5h40, às 3h40, às 6 horas, você volta lá e medir, aquele resistor ainda vale 5 ohms. Então, o sistema é invariante no tempo. Para um sinal, olha como a gente vai dizer isso. Para um sinal de entrada x de t, o sinal de saída é y de t. Não importa quando é aplicada essa entrada. Tanto faz ser agora, daqui a 5 horas. Ou deixar continuamente os elementos, os valores nominais dos elementos não vão se alterar. Causal. Esse aqui eu vou botar ok também, né? Causal, ok. Que causal? Causal é um negócio muito legal. Essa saída y de t, ele depende somente de x de t em t igual a 0, ou em t, menor que 0. A saída do sistema, porque o sistema pode ter memória, depende única e exclusivamente da entrada atual ou de entradas passadas. Ele não é antecipativo. Ele não pode dar uma resposta
que seja função da entrada que ainda não aconteceu. Olha que loucura. Então, meu sistema é linear, invariante no tempo e causal. Ok, causal, ok. Maravilha, né? Então, qual é o modelo do nosso curso? Causal, ok. É dinâmico por quê? Porque ele vai poder carregar, né? Ele não é estático, né? Então, sistemas dinâmicos, determinísticos, porque sempre vai dar a mesma entrada, porque ele é invariante no tempo. O que é parâmetro concentrado? Porque, dependendo da frequência, ele se comporta de certa maneira. Parâmetro distribuído é quando você aumenta muito a frequência, então você já não tem mais resistores, não tem mais capacitores, não tem mais indutores. Porque a resistência, ela se coloca em um ponto. Eu posso mudar no meu circuito, esse circuito, meu Deus. Esse circuito aqui, ó. Então, uma resistência aqui. R1 e R2. Tanto faz eu botar essa resistência aqui, eita, tá difícil, como colocá-la aqui. Qualquer lugar que eu coloque a resistência, a tensão é como fosse, ela representa como ela fosse um ponto, por isso ela é concentrada. A tensão, meu Deus, borracha. A tensão quando eu coloco assim, a diferença de potencial aqui. Gente, diferença de potencial. Não vai dar não hoje. V. É como ele fosse... Embora esse elemento aqui tenha 2 centímetros, quando eu for lá comprar, tenha 2 centímetros, vamos supor que ele tenha 2 centímetros. Ele vale 5 ohms entre esse ponto, a diferença de potencial entre esse ponto e esse aqui. Aqui, 1 centímetro é como se fosse concentrado. Ele passou por esse resistor, ele caiu 5 centímetros. A tensão dentro desse resistor é sempre a mesma. Por isso eu chamo parâmetros concentrados. Vou explicar isso com... É linear, já vimos por que ele é linear. Ele é invariante no tempo. E o nosso sistema aqui também será contínuo. Esse é o sistema que nós vamos analisar. Como é o nosso sistema? Nosso sistema é um sistema causal, porque depende de sua entrada atuais e de entradas passadas. É dinâmico, porque ele varia. É determinístico, porque ele não é estocástico. É em parâmetros concentrados, porque o resistor de 5 ohms vale no início e no fim dele o mesmo valor. É linear, porque pode aplicar superposição. É invariante no tempo, porque tanto faz eu aplicar agora como daqui a 5 horas, o resultado vai ser o mesmo. E é contínuo, porque não é discreto. Ok? Então, esse é o nosso sistema. Tudo que nós formos ver durante o curso, a restrição, as condições de contorno para aplicar o que nós queremos é que o nosso sistema seja causal, invariando no tempo e linear. Na próxima aula, nós vamos falar das grandezas elétricas, dos conceitos básicos: corrente, tensão
potência e energia. Ok? Eita! 1h30. Por hoje.